Olá a todos e todas. Daremos início agora à nossa atividade chamada PET Ciência em Loco, que compete ao eixo de ensino dentro do nosso planejamento do ano de 2021. A atividade está sob coordenação da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes, que é tutora do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem da Universidade Federal do Pará, e ficou sob a organização do bolsista Paulo César Santos Ganzer, que sou eu, que também sou acadêmico de medicina da UFPA, e da bolsista Irene Lobo, do curso de enfermagem da UFPA e que se apresentará posteriormente. Bom, esta atividade, como dito, se constitui como uma atividade de ensino que propicia um espaço de formação aos acadêmicos de medicina e enfermagem e dos demais cursos da área da saúde, sendo aberta também a quem interessar. Ela está sendo transmitida por meio do nosso canal no YouTube, do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem da UFPA, e além disso, conforme o plano de trabalho da atividade, serão apresentados pelas facilitadoras um artigo científico que está estritamente correlacionado com os projetos de pesquisa desenvolvidos pelas bolsistas. Durante a construção das apresentações, houve a abertura de um espaço interno para a discussão dos artigos, que permitiu a construção conjunta da atividade, além da retirada de dúvidas. Além disso, essa atividade conta com a parceria do Projeto Rondon, da UFPA. Desde já, agradeço a presença de todos e todas. Olá a todos e todas, eu sou a Irene Lobo, sou acadêmica de enfermagem, petiana bolsista no PET Medicina e Enfermagem e sou organizadora junto com o Paulo do primeiro PET Ciência em Loco, que vai ter como facilitadores a acadêmica de medicina, petiana bolsista Ana Flávia, que vai apresentar o artigo Problemas de Saúde Mental e Correlatos entre 746.217 estudantes universitários durante o surto da doença do coronavírus de 2019 na China. E também a acadêmica de psicologia, bolsista do projeto Rondon, Laila Vidigal, que vai apresentar o artigo Vivências Acadêmicas e Sofrimento Psíquico em Estudantes de Psicologia. E também a acadêmica de medicina, petiana bolsista, Natasha Mello, que vai apresentar o artigo Uso de Bebidas Alcoólicas por Estudantes de Medicina. Desde já eu agradeço a presença de todos e a primeira facilitadora a apresentar vai ser a Ana Flávia Café. Olá, pessoal. Este é o PET Ciência em Loco. Eu serei a facilitadora. Me chamo Laila Vidigal de Souza, sou acadêmica de psicologia e bolsista do projeto Rondon UFPA. Temos a organização da Irene Crislene da Fonseca Lobo e Paulo César Santos Ganzi, que também são bolsistas do PET Medicina e Enfermagem. Temos a tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes, que também é coordenadora do projeto Rondon UFPA. O artigo que irei trabalhar foi publicado na revista Psicologia, Ciência e Profissão, de outubro a dezembro de 2016. Tem como título Vivências Acadêmicas e Sofrimento Psíquico de Estudantes de Psicologia, com a autoria de Antônio dos Santos Andrade, Natália Amaral Antunes, Pedro Alves Anoto, Gabriel Arantes Tiraboche, Paulo Vinícius Bachete Alves Viana, Rafael Trebe Curilha. Estes autores são da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Na introdução, os autores iniciam trazendo a questão de cortes e contingenciamentos nas universidades públicas paulistas devido a uma crise, e com isso irá acabar refletindo na oferta dos atendimentos psicológicos aos discentes, tendo em vista que não irá mais ser uma prioridade para a administração naquele momento. Com isso, os autores iniciam trazendo também a questão da formação em psicologia, onde existe, conforme as diretrizes curriculares nacionais, os estágios supervisionados, divididos em básicos no núcleo comum e específicos e nas partes diversificadas. Portanto, esses estágios irão estar relacionados ao sofrimento psíquico dos discentes, tendo em vista que essa oferta do serviço de atendimento psicológico à comunidade em geral será uma oportunidade dos discentes terem um contato com a prática, e nessa prática terá o contato com o sofrimento humano das outras pessoas e com a subjetividade, o que pode acabar induzindo ao sofrimento também do discente. E, além disso,
os autores trazem os serviços de atendimento aos estudantes de psicologia como fundamentais, em vista desse contato, como falei, com o sofrimento psíquico, tanto do discente quanto das outras pessoas. E esses serviços de atendimento são fundamentais para ajudar na formação dos discentes. Portanto, os autores colocam que pretendem identificar e discutir a questão da negligência da administração com relação aos serviços de atendimento e apoio aos discentes. E na introdução, os autores dividem em 3 tópicos centrais. O primeiro será o sofrimento psíquico, a prevalência dos transtornos mentais menores. Os transtornos mentais menores são conjuntos de manifestações de mal-estar psíquico, de caráter inespecífico, causando consequências no aspecto fisiológico e psicológico do indivíduo, o que pode acabar gerando limitações. Então, com isso, os autores referenciam, conforme Sertiari et al. Em 2005 e Neves e Dalgalarrondo em 2007, sobre os índices de prevalência de transtornos mentais menores, que variam entre 25% e 58% em discentes de universidades públicas. Além disso, eles vão destacar a prevalência em cursos de ciências humanas e da saúde dos transtornos mentais menores, segundo Neves e Dalgalarrondo, em 2007, e Sertiari et al. Em 2005. Também irão ressaltar a necessidade de estudos de literatura científica sobre essa questão, dentro do curso de psicologia. Continuando, o segundo tópico será sobre o sofrimento psíquico e as manifestações associadas. Os autores trazem a dependência química, o estresse, o isolamento, a depressão e a evasão como possíveis manifestações relacionadas ao sofrimento psíquico. Portanto, a dependência química é referenciada como uma prevalência em estudantes do curso de psicologia, comparando-se à população em geral. Além disso, a questão da evasão é outro ponto que os autores chamam a atenção, tendo em vista que o primeiro ano do curso, eles referenciam que se trata de um ano delicado, onde existem ainda dúvidas vocacionais e a questão da adaptação ao contexto universitário, o que pode acabar gerando uma evasão dos discentes. Além disso, os autores referenciam Ferri de Barros, Alencar, Bertielli e Castelhano Júnior, em 2011, com relação à cefaleia atencional em estudantes de psicologia, que ocorreu em 48,5% no ano da pesquisa e 32% no ano anterior, o que acaba refletindo na produtividade dos discentes. Além disso, outro ponto é sobre os serviços de apoio acadêmico e psicológico ao aluno em universidades. Aqui, os autores trazem referências históricas desses serviços de atendimento, onde o primeiro atendimento foi no Serviço de Higiene Mental e Psicologia Clínica, em 1957, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Esses serviços de atendimento, primeiramente, tiveram sua origem, segundo o artigo, as referências que eles trazem, nos Estados Unidos, nas universidades dos Estados Unidos, que atentaram para esse papel da universidade em intervir no apoio à saúde mental do discente, tendo em vista que esse contexto pode acabar acarretando o sofrimento psíquico. Além disso, outra referência é sobre a presença desses serviços de atendimento à saúde mental dos discentes nas instituições de ensino públicas, que dentre as 40 pesquisadas, 34% prestavam esses serviços. O problema que
os autores trazem na pesquisa é sobre a existência de sofrimento psíquico na formação de psicólogos, sem iniciativa por parte dos dirigentes em ofertar os serviços de atendimento. Como objetivos, temos, no objetivo geral, o levantamento das vivências acadêmicas e dos índices de sofrimento psíquico dos estudantes de psicologia de uma universidade pública do interior paulista. Como objetivos específicos, a pesquisa tem investigar o envolvimento com as atividades curriculares, acadêmicas complementares e extracurriculares, investigar os relacionamentos interpessoais com colegas e professores, também investigar as justificativas para o trancamento geral ou evasão do curso. Por fim, investigar possíveis indícios de sofrimento psíquico. Com relação à perspectiva do estudo, aqui os autores trazem como referência Andrade et al., na página 836, na revista de Psicologia, Ciência e Profissão, no ano de 2016, a definição do termo vivências acadêmicas, que consiste em um conjunto geral de aspectos de experiências universitárias, os quais se refletem no desempenho e sucesso dos alunos. Então, terá essa perspectiva de investigar essas vivências acadêmicas dos alunos do curso de psicologia. Além disso, ampliar a perspectiva intrapsíquica e o ambiente universitário, fazendo essa correlação. Além disso, terá a elaboração de um questionário, baseando-se nas vivências acadêmicas, e, por fim, um levantamento sobre essas vivências dos discentes do curso de psicologia. Como um método, na caracterização do estudo, será um estudo transversal de abordagem qualitativa e quantitativa, com estudantes de uma instituição de ensino superior pública do interior paulista, com aplicação de questionário, onde será dividido em caracterização sociodemográfica, escala Likert e 5 questões abertas. A caracterização dos participantes. A amostra foi composta por 119 discentes, sendo 61% mulheres e 39% homens, onde dos 119 discentes matriculados do primeiro ao quinto ano do curso de psicologia, dentre eles, de 21 a 22 anos, corresponde a 32%, 19 a 20 anos, corresponde a 28%, e de 23 a 24 anos, corresponde a 23% da amostra. O critério de inclusão foi aceitar participar da pesquisa e ser discente do curso de psicologia matriculado. Então, dentro dessa amostra, 89% não exerciam atividade remunerada, 48% declararam morar com colegas, 61% declararam que a mãe possui ensino superior completo e 56% que o pai possui ensino superior completo, o que foi obtido através do questionário sociodemográfico. Com relação aos instrumentos, como havia citado, está presente as questões sociodemográficas, como idade, gênero, estado civil, escolaridade, profissão dos pais, entre outros. Temos também a escala Likert de 5 pontos, onde será dividida em 20 itens, sendo 10 retirados do questionário de vivências acadêmicas reduzido. Dentre essas questões, uma da dimensão vocacional, 2 da dimensão interpessoal, 3 da dimensão estudo-aprendizagem, 4 da dimensão institucional. Os outros 10 itens serão compostos por 5 sobre aspectos do curso, 3 sobre as atividades acadêmicas complementares, 1 sobre as atividades extracurriculares e, por fim, 1 sobre as relações das unidades de conteúdos do início do curso com as do final. Outra parte do questionário corresponde a 3 itens de múltipla escolha, sendo as opções de respostas sim, não ou não sei. A primeira questão corresponde a um espaço para discussão das dificuldades de adaptação no curso. A segunda, a importância da discussão de questões relativas ao papel profissional do psicólogo no início do curso. A terceira, sobre o trancamento total de matrícula. Além disso, o questionário é composto por 2 questões abertas,
discursivas sobre as vivências acadêmicas e o sofrimento psíquico. No procedimento, foi feita a apresentação aos participantes da pesquisa. Também foi aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido. Na análise dos dados, foi realizada a contagem das porcentagens da primeira, segunda e terceira partes do questionário, e na quarta parte foi feita uma análise de conteúdo. Também foi feita na escala Likert, o box scores e a moda de cada item. Sobre as considerações éticas, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisas em Seres Humanos e foi aprovada. Os resultados. Na tabela 1, sobre a frequência bruta de respostas a cada ponto e em cada item da escala Likert, com as modas destacadas em negrito, e o bottom e top box por item. Então, nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que corresponde a como resultados trouxeram os aspectos positivos, teve uma percepção positiva dos discentes com relação a concluir o curso na instituição, sobre a mudança de curso, a instituição de ensino que os discentes frequentam, se desperta interesse, sobre as oportunidades de atividades de pesquisa, sobre se os discentes simpatizam com a cidade onde se situa a universidade e sobre o relacionamento interpessoal com colegas. Após esses resultados, os autores consideraram uma percepção positiva pelos discentes. E com relação às dúvidas vocacionais, os autores consideraram um aspecto mediano, a percepção mediana dos discentes com relação às dúvidas vocacionais. Além disso, como aspecto positivo, trouxeram as questões sobre sinto-me desiludido com o curso, sinto-me envolvido com o meu curso, as oportunidades de atividades de extensão universitária, o relacionamento interpessoal com docentes e o desempenho nas provas. Os autores, a partir desses resultados, consideraram que também os discentes têm uma percepção positiva. Com relação a questões sobre o envolvimento em atividades extracurriculares e a carga horária semanal de atividades do curso, com base nos resultados, os autores consideraram que uma percepção negativa dos discentes com relação a essa organização das atividades e da carga horária semanal. Com relação às atividades práticas, obteve-se uma percepção mediana. E, além disso, com relação às questões sobre a quantidade e qualidade das monitorias, o nível de exigências das avaliações, sobre o conhecimento sobre os serviços oferecidos pela universidade, as relações entre as disciplinas iniciais e a prática profissional e as atividades em sala de aula tiveram uma percepção negativa dos discentes. O outro ponto que o artigo traz é a outra parte do questionário nos seus resultados, que corresponde à questão sobre: você considera importante que os alunos tenham um espaço para discussões em grupo sobre as dificuldades de adaptação ao início do curso? Essa questão poderia ser respondida com sim, não ou não sei, e da amostra 96,6% dos discentes responderam que sim. Além disso, na segunda questão, sobre você acha importante que se discuta no início do curso questões relativas ao papel profissional do psicólogo, 97,4% dos sujeitos responderam que sim. Já na terceira questão, sobre já se passou pelo processo de trancamento total do curso em anos recentes, 96,6% responderam que não. Então, aqui os autores colocam como um tópico central a necessidade de reflexão sobre o curso e trancamentos. Com relação aos comentários abertos sobre as vivências e o sofrimento psíquico, nessa questão está relacionada às perguntas abertas respondidas pelos sujeitos.
a primeira questão sobre comente a sua vivência acadêmica até o momento, considerando os seus relacionamentos, acontecimentos marcantes, facilidades e dificuldades. Como foi feita uma análise do conteúdo destas respostas, os autores dividiram em respostas pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Aqui são apresentados os pontos favoráveis com relação à referência às vivências em geral, onde 58,8% citaram esse ponto. Sobre o relacionamento entre pares, 78,4% dos discentes citaram. Atividades extracurriculares, 94,1% citaram. E sobre o relacionamento com os professores, 48,1% da amostra citou. Continuando agora na parte desfavorável, sobre a mesma pergunta, com relação à adaptação à vida universitária, à carga horária, às informações institucionais e à organização curricular, foram pontos vistos como desfavoráveis pelos discentes participantes da pesquisa. Além disso, na segunda questão, sobre você considera que as atividades desenvolvidas pelos alunos deste curso podem desencadear algum tipo de sofrimento psíquico? Explique. 107 respostas responderam que sim, com uma justificativa, e 12 respostas responderam que não, sem justificativas. E há alguns pontos que, a partir dessa análise do conteúdo, que os autores trazem no artigo, sobre a carga excessiva de atividades do curso, a natureza específica do estudo da psicologia, a exigência emocional durante os estágios que acontecem nos 2 últimos anos do curso, o exagero da demanda encontrada na cultura pelo desempenho acadêmico. Então, essa é a segunda tabela do artigo, onde traz a frequência e a porcentagem das categorias de conteúdos obtidas a partir das respostas à questão 6. Aqui, como havia falado, boa parte apresentou o ponto sobre as referências às vivências em geral. 63 discentes falaram sobre essa questão, onde a maior parte falou de maneira favorável. Com relação ao relacionamento entre pares, 78,4% apresentaram como favorável. Além disso, com relação ao relacionamento com professores, 48,1% apresentaram como favorável e 40,8% desfavorável. Então, é um ponto que os autores depois vão discutir, que cabe atentar, tendo em vista que ficou aí em um lugar mediano. Além disso, sobre a adaptação à vida universitária, 28 discentes citaram esse ponto, onde 20 deles colocaram como desfavorável. Então, não existindo uma adaptação à vida universitária saudável. Além disso, sobre a relação entre a teoria e a prática, que é outro ponto destacado no artigo, 87,5% colocaram como desfavorável. Ademais, com relação à organização curricular, 92,3% também colocaram como desfavorável. E nas demais, teve um índice menor de pontos de alunos que citaram essas questões. A discussão. Aqui trouxe os 3 pontos principais que os autores apresentam na discussão com relação às dúvidas vocacionais. Eles vão referenciar o primeiro ano da faculdade como esse momento crítico para os alunos, segundo Marinho, Araújo e Bissinotto, em 2011, e Rayson et al. Em 2016, Teixeira et al. Em 2008. Então, eles colocam como necessário, a partir desse aparato na literatura, desse apoio na literatura científica, que os alunos que acabaram de ingressar na universidade têm esse contato mais delicado, passam por essa adaptação que muitas vezes acabam não se desenvolvendo de maneira adequada.
Ademais, com relação ao sofrimento psíquico, eles citam essas dificuldades de adaptação ao curso, onde eles apontam que 117 estudantes relataram algum tipo de sofrimento psíquico, conforme o questionário que foi aplicado. Além disso, trazem novamente a questão do contato com a subjetividade e o sofrimento de outras pessoas como possível reflexo do sofrimento psíquico dos discentes. Ademais, com relação aos serviços de assistência, os autores vão colocar como fundamental esse atendimento e apoio ao estudante universitário, especialmente do curso de psicologia. Portanto, precisa de melhorias nessa administração e nesse fornecimento do serviço, tendo em vista a grande demanda que apresenta. Além disso, eles trazem a questão do produtivismo, que é essa exigência dentro do contexto universitário, da produtividade, da publicação de artigos, de produção científica, que irão compor o currículo do aluno, o que também pode acabar ocasionando, refletindo no sofrimento psíquico, e então também é necessário discutir isso a partir dos serviços de atendimento e apoio ao discente. Por fim, na conclusão, os autores concluem que existe uma situação complexa com relação ao sofrimento psíquico dos discentes de psicologia, também com relação à percepção das vivências obtidas pela escala Likert, são vistas como favoráveis, mas já nas questões abertas ocorreu uma presença enfática de sofrimento psíquico. Portanto, os autores citam alguns agentes que são fundamentais para transformar essa realidade, como o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAS, que é a assistência ao discente, além da participação do Conselho Federal de Psicologia, para, junto à universidade, a administração desse local, promoverem esses serviços de atendimento. Ademais, conclui falando sobre os limites da pesquisa, que restringe-se a esta amostra. Essas são as referências do artigo. Muito obrigada. Todos e todas, meu nome é Ana Flávia Café Rodrigues, eu sou acadêmica de Medicina pela Universidade Federal do Pará e bolsista do PET Medicina e Enfermagem, e hoje estou como facilitadora do PET Ciência em Loco, produzido pela Irene Crislene da Fonseca Lobo e pelo Paulo César dos Santos Ganser, tutoriado pela professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. O artigo que eu escolhi para apresentar para vocês tem o tema Problemas de Saúde Mental e Correlatos entre 746.217 estudantes universitários durante o surto da doença coronavírus de 2019 na China. Esse artigo ele foi publicado na revista Epidemiologia e Psiquiatria Ciências em 2020. A priori, houve uma eclosão de uma nova pneumonia em 2019, que foi identificada como coronavírus 2019 ou como Covid-19, em Wuhan, na China. Rapidamente, houve uma escala de contaminação pessoa a pessoa que levou o país a adotar medidas restritivas. Já no dia 23 de janeiro de 2020, a China suspendeu o transporte coletivo. E no dia 24 de janeiro de 2020, 31 províncias adotaram medidas preventivas urgentes, como, por exemplo, o isolamento de casos confirmados ou suspeitos, o cancelamento de festas, adiamento de férias e a recomendação que a população chinesa ficasse em casa. Estudos anteriores demonstram que o surto generalizado de infecções fatais tem importante impacto negativo à saúde mental e bem-estar. Isso por conta das altas taxas de contaminação e também atreladas às altas taxas de mortalidade. Além do mais, há impactos psicossociais na saúde mental, como, por exemplo, sintomas de estresse agudo, depressão e ansiedade. Alguns estudos produzidos em pequenas amostras entre a população chinesa e equipes de saúde
demonstraram que alguns fatores influenciam nesses impactos psicossociais, como, por exemplo, informações demográficas, como ser do gênero feminino e ser jovem, viver na região central da China, próximo ao epicentro, ter parentes ou conhecidos infectados com Covid-19, ter tido contato com um caso suspeito, ou ainda assim, com materiais infectados, além da exposição frequente a essas informações sobre a nova doença nas redes sociais, o suporte social inadequado e o adoecimento psicológico entre estudantes universitários. Com isso, os autores definiram como objetivo avaliar os problemas de saúde mental e fatores associados em uma grande amostra de estudantes universitários durante o surto de Covid-19 na China, além de avaliar os índices de estresse agudo, sintomas depressivos e ansiedade, a partir de questionários padronizados e autoaplicáveis, e compreender os fatores psicossociais e epidemiológicos entre estudantes universitários durante o surto de Covid-19. Bom, no que diz respeito aos métodos, essa foi uma pesquisa transversal online, conduzida do dia 3 a 10 de fevereiro de 2020. Nesse período, o número de casos confirmados aumentou cerca de 2,4 vezes. E para ilustrar um pouco melhor para vocês, no início da pesquisa, ou seja, no dia 3 de fevereiro, o número de casos confirmados era de 17.205. Já no dia 10 de fevereiro, esse número era de 42.638. E nesse mesmo período, em 7 dias, o número de mortos quase triplicou, o que implica dizer que no início da pesquisa havia 316 mortos. Já no dia 10 de fevereiro, havia 1.016 vítimas fatais de Covid-19. A amostra foi composta por estudantes universitários de 108 faculdades e universidades. Essas faculdades e universidades elas tinham um alto fluxo populacional ou ainda assim estavam próximas ao epicentro da pandemia. Além do mais, foi aplicado o questionário anônimo e voluntário online, padronizado e autoaplicável. A amostra total ela era de 746.217 alunos. Esses alunos foram incluídos na análise. E esse número corresponde a 90,9%, sendo que no início essa amostra era de 821.218 alunos, onde 75.001 não responderam ao questionário ou responderam em um tempo menor do que 4 minutos e por isso não foram inclusos na amostra final. Alguns fatores psicossociais foram apontados pelos autores para serem analisados como variáveis, sendo eles gênero, ano da faculdade, tabagismo, uso de álcool, exposição na mídia à epidemia de Covid-19 em horas por dia e problemas de saúde mental anteriores. Além do mais, uma outra variável utilizada foi a gravidade da pandemia, e esses dados eles foram retirados da plataforma online da OMS sobre atualização epidemiológica semanal, e essa plataforma ela permite ter uma visão geral dos casos e óbitos globais por Covid. Então, eles definiram como graves, maior do que 10 mil casos confirmados, como moderado, entre 9.999 casos confirmados, e leve, como menor do que 1.000 casos confirmados. Além do mais, os autores eles sintetizaram quatro perguntas em 2 itens principais, sendo a primeira pergunta: alguém foi confirmado ou suspeito com Covid-19 na sua comunidade ou aldeia? E para essa pergunta havia 2 possibilidades de resposta, sendo uma sim ou a segunda possibilidade não. Além do mais, o segundo item foi ter parentes ou amigos infectados com Covid. E para esse item havia 3 possibilidades de resposta, sendo 1 confirmado ou suspeito, 2 ninguém e 3 não sei. Além do mais, alguns questionários padronizados foram aplicados a fim de identificar sintomas de adoecimento mental. Começando, então, pelo suporte social percebido, ele foi avaliado por um questionário composto por 12 itens para avaliar o apoio social percebido. Cada item ele foi avaliado pela escala do tipo Likert, que tinha uma pontuação que variava de 1 ou 7, em que 1 significava discordo muito e 7 concordo muito. A pontuação total do questionário variava de 12 a 84, e uma maior pontuação indicava um maior apoio social. Além do mais, para analisar a variável estresse agudo, foi aplicado um questionário da escala de evento 6,
para avaliar o estresse agudo associado à Covid-19 nos últimos 7 dias. Também foi aplicado a escala do tipo Likert para avaliar cada item. No entanto, essa pontuação era de 0, que corresponde a nada, e 4, extremamente. Além disso, a pontuação total 9 indicava o ponto de corte para avaliar o estresse agudo. E essa pontuação do questionário total variava de 0 a 24 pontos, em que uma maior pontuação indicava maiores índices de estresse agudo. Para avaliar os sintomas depressivos, foi disponibilizado o questionário de saúde do paciente de 9 itens para avaliar os sintomas depressivos dentro de 2 semanas. E a pontuação de cada item variava de 0, nem um pouco, a 3, quase todos os dias. A pontuação total variava de 0 a 27. E uma pontuação total de 7 indicava o ponto de corte para avaliar os sintomas clínicos de depressão. Além do mais, quanto maior a pontuação, mais eram os sintomas depressivos. E, por fim, para avaliar o sintoma de ansiedade, foi disponibilizado um questionário da escala de transtorno de ansiedade generalizada de 7 itens, em que uma pontuação maior que 7 era o ponto de corte para rastrear os sintomas clínicos de ansiedade. Os autores eles organizaram algumas tabelas para disponibilizar esses resultados de forma mais clara. E essa tabela é uma análise descritiva sobre esses resultados, de acordo com as variáveis que tinham sido selecionadas. E eu destaquei aqui para vocês quais foram os pontos ressaltados pelos autores. Como, por exemplo, 55,6% dessa amostra eram do gênero feminino. Além do mais, 43,9% eram da faixa etária entre 20 e 21 anos de idade. E 37,5% eram calouros. Além do mais, 9,8% dessa amostra afirmavam atividades tabágicas e 36,6% faziam uso de álcool. Além do mais, 3,6% dessa amostra afirmavam ter tido problemas de saúde anteriores e 64,7% moravam no local da epidemia. Além do mais, esses autores identificaram que dessa amostra, 75% estavam em um local onde a gravidade da epidemia era suave. Dessa amostra, 95,1% respondeu que não havia casos confirmados ou suspeitos na aldeia ou comunidade, e 1,4% afirmou que havia parentes com suspeita ou tinham sido confirmados com Covid-19. Além do mais, 47,8% desses alunos passavam de 1 a 2 horas expostos à cobertura da mídia do Covid-19 e 61,4% percebiam um suporte social como médio. Bom, a fim de avaliar a comorbidade entre esses 3 sintomas, foi organizado esse gráfico. Os 3 sintomas associados, ou seja, depressão, estresse agudo e ansiedade, juntos tendem a ser mais comórbidos, indicando uma porcentagem de 6,3% e está representado pela cor laranja. Além disso, ele é seguido por maior comorbidade de estresse agudo e depressão, de 5,5%, o azul mais claro, e logo depois havia os sintomas depressivos e ansiedade, representando 3,3%, representado pela cor roxa, e por fim pela associação entre estresse agudo e ansiedade, de 0,9%, também representado por o azul, um pouco mais escuro. Percebe-se então que o sintoma de depressão associado aos demais sintomas tendem a ser mais comórbidos quando comparado à associação entre estresse agudo e ansiedade. Além do mais, os autores apresentavam uma segunda tabela de fatores associados a prováveis sintomas e as variáveis, utilizando regressão logística univariada. Para ilustrar melhor para vocês, o OR igual a 1,2 estava fracamente associado a essa variável, enquanto um OR igual a 1,5 estava moderadamente associado, e um OR maior do que 1,5 estava altamente associado. Com isso, a gente pode perceber nessa tabela que o gênero feminino está mais associado aos 3 problemas de adoecimento mental. No entanto, entre os 3, as pessoas do gênero feminino tendem a apresentar maiores índices de depressão. Além do mais, apesar da nossa amostra ter mais adultos entre 20 e 21 anos,
os adultos de 26 anos apresentam maiores taxas de estresse agudo. Além do mais, os alunos do último ano, eles apresentam maiores associações com o adoecimento, né, da depressão e ansiedade, enquanto os alunos graduados apresentavam maiores taxas de estresse agudo. E com relação às práticas tabágicas, elas estavam associadas aos 3 sintomas de adoecimento. Enquanto isso, os alunos que faziam uso de álcool estavam mais propensos a desenvolver ansiedade. Além do mais, alunos com problemas de saúde mental anteriores estão mais associados a maiores chances de ansiedade e sintomas depressivos. No que diz respeito às taxas de prevalência, 45% dos participantes apresentavam prováveis sintomas de estresse agudo, de sintomas agudos de adoecimento mental. E a prevalência de cada um era estresse agudo, 34,9%, sintomas depressivos, de 21%, e de ansiedade, de 11%. Um minuto. Essa terceira tabela, ela diz respeito aos principais fatores associados a prováveis sintomas. E eles foram divididos em 2 camadas, em que a camada 2 ela tem um AOR maior do que 1,5 e P menor do que 0,01, que são os principais fatores associados, e 3 indica uma interação potencial. Com isso, podemos perceber que alunos graduados estavam mais propensos a desenvolver os sintomas de ansiedade. Além disso, ter parentes ou amigos, casos infectados na aldeia estavam mais associados aos sintomas de depressão e ansiedade, enquanto ter parentes ou conhecidos infectados estava associado, fortemente correlacionado aos 3 sintomas de adoecimento mental. Além do mais, a exposição de 1 a 2 horas ou maior do que 3 horas por dia estava fortemente associado a maiores índices de estresse agudo. E com relação ao suporte social percebido, quando eles indicaram que esse suporte era médio ou baixo, essa predisposição foi maior para os sintomas de depressão e ansiedade. Além do mais, ter tido problemas de saúde mental anteriores indica maiores problemas, né, maiores associações com relação aos problemas de depressão e de ansiedade. Além do mais, o local de moradia e a gravidade da epidemia de Covid-19 foram altamente correlacionados. Bom, no que diz respeito à discussão, os problemas de saúde mental eles são bastante comuns entre estudantes universitários durante e antes da pandemia. E na revisão de literatura, encontrou-se que as taxas de sintomas depressivos e ou ansiosos elas são muito mais altas entre os estudantes universitários, e para isso eles utilizaram um estudo conduzido na Ásia, em que havia uma amostra de 2.501 alunos, em que 9% tinham sintomas de depressão. E em um outro grupo de 7.143 alunos, a prevalência de ansiedade foi de 3,6%. Além disso, em uma revisão sistemática, os autores descobriram que a taxa de prevalência em estudantes asiáticos de depressão foi de 11% e de ansiedade de 7%. Além do mais, houve diferença na prevalência entre os 3 sintomas. Isso pode ser explicado pelos diferentes mecanismos patológicos no sistema nervoso central, em que algumas áreas podem ser mais hipoativas e outras áreas mais hiperativas. Além do mais, a taxa de adoecimento mental são mais altas entre estudantes universitários durante e antes da pandemia. Dessa forma, com essa percepção, os autores apontaram que existe uma necessidade de apoio psicossocial e serviços de saúde mental fornecido pelas universidades. Além do mais, risco aumentado de ferida psicológica
entre os estudantes com parentes ou amigos infectados. Isso pode ser explicado através de outros estudos durante a pandemia, porque essas pessoas têm medo de testemunhar a dor, o sofrimento e até mesmo a morte de um ente querido. Além do mais, houve uma menor associação dos 3 sintomas de adoecimento mental com a gravidade da pandemia. E esse achado ele é consistente com alguns estudos que indicavam que, apesar das pessoas estarem próximas ao local do epicentro, o adoecimento mental e a propagação dessas informações elas foram generalizadas. Além do mais, foi apontado que a autoconscientização e dificuldade de encontrar fontes confiáveis e úteis corroboram para esse adoecimento psicológico. E a revisão sistemática mostrou que a exposição maciça à cobertura de Covid-19 foi associada a um risco aumentado de provável estresse agudo, e supõe-se que a mídia de massa possa aumentar rapidamente a conscientização, mas, no entanto, há uma dificuldade de encontrar fontes confiáveis. Portanto, para evitar esse adoecimento ou minimizar esse adoecimento psicológico, seria importante evitar a exposição midiática para reduzir o impacto psicológico negativo da pandemia. Dessa forma, o apoio psicossocial ele é importante para o bem-estar psicológico, não só fornecido pelas universidades. Além do mais, os estudantes do último ano eles são mais propensos ao adoecimento mental quando comparado aos calouros. Esse achado também é consistente com revisões anteriores que indicam que os calouros eles têm menos pressões acadêmicas e também os estudantes do último ano têm mais preocupações com o emprego futuro. Com isso, os autores concluíram que existem vários fatores epidemiológicos e psicossociais de Covid-19 e esses estão associados ao risco aumentado de adoecimento psicológico e, além do mais, esses achados eles são importantes para a tomada de medidas de prevenção, intervenção psicossocial e pesquisa futura. É importante lembrar que esse foi um dos maiores estudos realizados durante a pandemia na China. Os outros estudos utilizados eram de pequenas amostras. Além do mais, é importante fornecer serviços de apoio à saúde mental e eles devem ser fornecidos principalmente aos estudantes universitários em riscos, como, por exemplo, aqueles que têm algum ente querido ou algum amigo infectado. Além do mais, é importante fornecer apoio social e reduzir o volume de conteúdo midiático para o bem-estar mental desses alunos. Aqui estão disponibilizadas nossas referências e gostaria de agradecer a todos e a todas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu me chamo Natasha Mokiuchi de Mello, sou facilitadora desse PET Ciência em Loco. Também sou bolsista do PET Medicina e Enfermagem acadêmica do curso de Medicina. Esse PET Ciência em Loco foi organizado pela Irene Lobo e pelo Paulo Ganzi, sob tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. Pode passar. O artigo que irei apresentar hoje tem como título o uso de bebidas alcoólicas por estudantes de medicina. Ele foi publicado no Journal Help NPEPS, Núcleo de Pesquisa, Extensão em Políticas, Planejamento, Organização e Práticas Individuais e Coletivas em Saúde. Pode passar. Na introdução do artigo, os autores destacam que o consumo de drogas é uma questão de saúde pública no mundo. De acordo com eles, o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, eles têm aumentado nas últimas décadas e podem acarretar inúmeros prejuízos, não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade, gerando problemas políticos, sociais e econômicos para todos os envolvidos e afetando dessa forma a qualidade de vida. Os autores destacam uma pesquisa realizada no Brasil no ano de 2015, de maio a outubro. De acordo com essa pesquisa, 4,9 milhões de pessoas usam drogas ilícitas. Isso corresponderia a mais ou menos a 3,2% dos brasileiros. Um outro ponto importante destacado pelos autores com relação ao uso de álcool é que essa é uma droga lícita, de custo reduzido e que tem uma grande influência das campanhas publicitárias que acabam incentivando o seu consumo. Por isso que, dentre as drogas,
o álcool é a substância mais consumida. Ainda de acordo com os autores, eles trouxeram dados com relação à Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma projeção sobre o consumo de álcool puro nos diversos países. E de acordo com essa projeção, o Brasil, ele tem um consumo de 9,1 litros de álcool por pessoa com idade de 15 anos ou mais. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool é a substância psicoativa mais consumida no mundo, em média 2 bilhões de pessoas. Pode passar. Nesse contexto, os autores eles destacam o público representado pelos jovens universitários. Segundo os autores, existe uma grande diferença nos problemas decorrentes do consumo de álcool entre os adultos e os jovens. Com relação aos jovens, eles citam que as complicações estão mais relacionadas ao rendimento acadêmico, que tem implicações negativas, como, por exemplo, a ausência em aulas e avaliações, a desconcentração durante as atividades acadêmicas, problemas de relacionamentos com professores, colegas e familiares, e ocasionalmente também podem ocorrer episódios de agressividade, níveis baixos de convívio social, risco de gravidez indesejável, doenças sexualmente transmissíveis, além de incitar a violência, tanto doméstica como no trânsito, que pode provocar até lesões e acidentes graves. Um outro ponto destacado pelos autores foi com relação à vulnerabilidade desses jovens. De acordo com eles, os jovens universitários eles são mais vulneráveis ao consumo de álcool e a ter comportamentos negativos com relação a esse consumo, que podem até mesmo acarretar o alcoolismo. De acordo com o levantamento nacional, referente ao uso de drogas por universitários brasileiros, que foi realizado nas instituições públicas e privadas das 27 capitais do país, se tiveram alguns resultados. O primeiro deles é que o álcool foi a substância mais consumida. Eles também verificaram que 80% dos universitários entrevistados já consumiram bebidas alcoólicas, e 1/3 fazem o consumo em binger. Pode passar. Bom, os autores também falam sobre a questão dos padrões de consumo de álcool. Eles nos trazem 4 padrões. O primeiro padrão é o moderado, sem risco. O segundo é o arriscado, que tem um potencial de produzir danos. O terceiro é o risco nocivo, que se define por ser um padrão constante de uso associado a danos à saúde. Já o último é o consumo em binger, que diz respeito ao uso eventual de álcool em grandes quantidades. Os autores eles destacam no artigo o ato de binger drink. O que seria isso? É um termo utilizado para falar dos episódios em que há um consumo excessivo de bebidas alcoólicas em uma ocasião. Com relação aos homens, essa prática corresponderia a 5 ou mais doses de bebidas alcoólicas. Já com relação às mulheres, seria 4 ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma ocasião. É válido destacar que nesse ato de binger drink, eles não levam em consideração a frequência dos episódios, apenas no momento do evento. De acordo com os autores, essa prática ela vem crescendo muito no ambiente estudantil, sendo muito utilizada no trote dos calouros. Por isso que ela é citada e é tão importante. Pode passar. Bom, os autores também falam um pouco sobre as variáveis socioculturais. Eles destacam que as práticas religiosas são fatores de protetor ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, e provavelmente isso tem relação direta, com as normas e condutas disseminadas pela maioria das religiões. Em contrapartida, eles falam que o ambiente universitário ele pode favorecer o consumo de álcool. Isso porque existem vários fatores. O ingresso precoce nas universidades, a área de formação universitária, se é humanas, tecnológicas, biológicas, as biomédicas, a distância da família, já que muitos estudantes universitários não moram com suas famílias, a falta de maturidade emocional e a facilidade de acesso ao álcool que esses estudantes têm dentro da universidade. Eles dão um destaque maior dentro desse ambiente universitário para os estudantes de medicina. Isso porque os estudantes de medicina eles têm uma
alta exigência acadêmica, a competitividade entre os próprios estudantes, a extensa e cansativa prática acadêmica, as longas horas de dedicação exclusiva ao curso, já que muitas universidades passam de 9.000 horas. Todos esses são fatores considerados estressantes a esses estudantes, e isso acaba por contribuir para a iniciação e o uso constante e até mesmo abusivo de álcool por eles. Pode passar. Em vista dessa preocupação com a temática, os autores foram motivados a escrever esse artigo. Dessa forma, o objetivo deles é identificar a frequência do consumo de álcool por estudantes do curso de medicina. Pode passar. Esse estudo trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa que foi realizada com 128 acadêmicos do primeiro, segundo, terceiro, quinto e sétimo período do curso de medicina de uma universidade do estado do Rio Grande do Norte. A escolha desse local se deu por ser uma universidade pública e pela oportunidade de pesquisa em abordar uma temática que ainda não havia sido desenvolvida no locus. De acordo com os autores, no momento da pesquisa, o curso contava com 196 estudantes. Entretanto, os estudantes do quarto, sexto e oitavo período não participaram da pesquisa devido à incompatibilidade de horários. Os estudantes do nono até o 12º período estavam no internato. Isso acabou também por dificultar o contato com eles. Assim, apenas 128 acadêmicos de ambos os sexos responderam ao instrumento. Pode passar. De acordo com os critérios estabelecidos pelos autores, foram incluídos todos os estudantes regularmente matriculados do primeiro ao 12º período do curso de medicina, e foram excluídos aqueles que frequentaram disciplinas no curso de medicina, bem como os da pós-graduação e os acadêmicos que por algum motivo não estiveram presentes no momento da coleta de dados. Pode passar. Os dados eles foram coletados na sala de aula teórica durante o primeiro semestre de 2018, antes ou depois da aula teórica, sem a presença do professor. Eles utilizaram como forma de instrumento de coleta o questionário Audit, que é um questionário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e adaptado para o Brasil, em que ele faz perguntas referentes à consequência da utilização do álcool, quantidade e frequência da ingestão de álcool. Ele é um questionário auto-aplicável com 10 questões que ele avalia, através de somas, o padrão de consumo de álcool. Além disso, eles também fizeram um formulário sociodemográfico com algumas características: sexo, faixa etária, estado civil, procedência, vínculo laboral e o semestre em que os estudantes estavam matriculados. O tempo de aplicação desse questionário variou de 10 a 20 minutos. Pode passar. Posteriormente, os autores armazenaram os dados em planilha de Excel versão 20.0 para posterior processamento. Foi feita uma análise estatística descritiva com frequência absoluta e relativa apresentada em forma de gráficos e tabelas. Além disso, este estudo ele foi submetido ao Comitê de Ética e foi aprovado. Todos os princípios e diretrizes éticas foram respeitadas no desenvolver da pesquisa. E, por fim, todos os estudantes que aceitaram participar dessa pesquisa assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Pode passar. Bom, com relação aos resultados de discussão, os dados apresentados pelos autores neste estudo, eles incluem as informações que foram obtidas a partir do perfil sociodemográfico dos estudantes e dos resultados do questionário Audit. De acordo com os autores, os acadêmicos de medicina estavam divididos da seguinte forma: no primeiro semestre, 21%, no segundo semestre, 24%, no terceiro, 15%, no quinto semestre, 24%, e no sétimo semestre, 16%. Pode passar. Essa tabela, ela nos mostra o perfil sociodemográfico dos estudantes. Os autores destacaram alguns dados importantes. O primeiro deles é com relação ao sexo.
De acordo com os autores, dos participantes dessa pesquisa, 56,25% eram do sexo feminino. Já com relação à faixa etária, a predominante foi de 18 a 25 anos, correspondendo a 75%. Com relação ao estado civil, a maioria era solteiro, correspondendo a 92,97%. Já em relação à procedência, a maioria era de outros estados, correspondente de 82,03%. E com relação ao quesito ocupação, apenas 7,03% desempenhavam uma ocupação remunerada, ou seja, a maioria dos estudantes, eles se dedicavam exclusivamente ao curso. Pode passar. Os autores, eles destacam que essa associação entre as variáveis sociodemográficas e o consumo de álcool, ela tem sido considerada em diversos estudos. De acordo com o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas, cerca de 400 mil pessoas fizeram uso de álcool e pelo menos uma substância ilícita. Já a dependência de álcool foi relatada 3,4 vezes mais frequente entre homens do que entre mulheres que participaram do estudo. Já com relação à associação do uso de álcool com uma droga ilícita ou medicamento não prescrito, observou-se uma relação direta ao nível de escolaridade, ou seja, quanto maior a escolaridade, maior é essa associação de consumo de álcool e uma droga ilícita ou medicamento não prescrito. Pode passar. Com relação à variável estado civil e a sua relação com o consumo de álcool, os autores, eles trouxeram alguns dados. O primeiro, com relação a uma pesquisa nacional de saúde feita em 2013, em que ela verificou que a união estável é um fator protetor entre as mulheres. Já um estudo realizado na Colômbia, ele mostrou que o consumo de álcool entre universitários é maior em pessoas solteiras. Esse estudo, ele também nos mostrou que nos homens a conduta, né, de consumo de álcool, ela vai se mantendo constante, ela vai aumentando sua prevalência ao longo do curso. Pode passar. Com relação à variável procedência, nesse estudo, os autores, eles observaram que os participantes são, em sua maioria, de outros estados da federação, o que significa que eles moram sozinhos, com amigos ou até mesmo pensionados, longe de casa, sem o apoio da sua família. Um outro ponto destacado pelos autores é com relação ao ambiente universitário. De acordo com eles, esse ambiente de maior liberdade, ele pode facilitar o acesso ao consumo de álcool e outras drogas. E, por último, com relação à ocupação, o estudo, essa pesquisa trouxe os autores trouxeram resultados de uma pesquisa nacional de 2013, em que mostra que estudantes com vínculos laboral possuem percentual de baixo risco para o consumo de álcool quando eles são comparados àqueles estudantes sem vínculo laboral, ou seja, que não exercem uma atividade laboral remunerada. Pode passar. No que diz respeito à frequência com que os estudantes de medicina consomem bebida alcoólica, os autores deste estudo destacaram que 33,6% dos estudantes que participaram da pesquisa são abstêmicos, e que 66,41% referiram beber algum tipo de bebida alcoólica de 1 a 4 vezes por mês. Pode passar. Assim, os autores, eles expõem que essa frequência de consumo de bebidas alcoólicas teve resultados parecidos com um estudo realizado no Distrito Federal, em que o padrão de abstinência foi semelhante ao desse estudo. Entretanto, eles também trazem que a maioria dos estudos realizados no Brasil não é isso que ocorre. A prevalência de consumo de álcool nos diversos estudos, eles mostram que varia de 75% a 93,7%. Já com relação ao uso de drogas entre os estudantes do curso de medicina e enfermagem e outros cursos,
os autores eles trouxeram um estudo que mostra que os estudantes de medicina eles consomem mais bebidas alcoólicas do que os estudantes dos outros cursos. Assim, eles concluem que mesmo que os estudantes de medicina conheçam os danos potenciais que essas substâncias possam causar no organismo, e a sociedade em geral, eles ainda buscam alguma utilidade no uso do álcool, e ficando assim sujeitos e vulneráveis às consequências desse consumo. Já levando para a realidade mundial, os autores eles citam que diversos estudos eles mostram que essa não é apenas uma realidade do Brasil. Um estudo similar realizado na Universidade de Cantábria, na Espanha, ela mostrou que o padrão do consumo de álcool, ela mostrou um padrão de consumo de álcool um pouco maior que a metade entre os acadêmicos de medicina e enfermagem. Pode passar. Com relação ao desempenho acadêmico e o consumo de álcool, os autores eles relatam uma pesquisa realizada na Finlândia, que foi feita para conhecer a relação entre o desempenho acadêmico e o consumo de álcool entre os estudantes de 7 faculdades de Turku. Essa pesquisa ela envolveu 1.177 estudantes de graduação e ela obteve alguns resultados. De acordo com ela, 50% dos estudantes fazem consumo de longa duração e grande quantidade de bebidas. 41% dos entrevistados possuem uma alta frequência de bebidas. 66% fazem um consumo episódico pesado. 29% têm problemas de consumo de álcool. E 9% têm possível dependência do uso de álcool. Já referente a esse uso nocivo de álcool, os autores eles evidenciam um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde, que ela apresentou resultados de um estudo americano. De acordo com esses resultados, 2/3 dos universitários americanos consomem bebidas alcoólicas, e cerca da metade faziam um padrão excessivo. Eles também trouxeram outro estudo da Etiópia, que mostra que o uso problemático de álcool está associado à fobia social e baixo desempenho acadêmico. Pode passar. Já com relação à variável sexo e sua relação com o consumo de álcool, nesse estudo, eles encontraram que, já com relação à variável sexo e o consumo de álcool, os autores encontraram nesse estudo um ligeiro predomínio do sexo feminino com relação ao sexo masculino. Esse resultado encontrado, ele vem divergindo da maioria dos outros estudos, porque a maioria dos outros estudos, eles vêm apontando que o uso de álcool ele tem sido mais frequente entre os estudantes do sexo masculino. Pode passar. Ainda com relação ao sexo e ao consumo de bebidas, os autores, eles nos trazem o segundo levantamento nacional de uso de álcool e bebidas alcoólicas. Nesse levantamento foi realizada uma pesquisa em 2006 e em 2012, comparando os resultados. De acordo com esses resultados, 27% das mulheres faziam um consumo regular de álcool em 2006, e esse número passou para 38% em 2012. Já os homens faziam uso de 54% dos homens faziam uso regular de bebidas alcoólicas, e passando para 63% no ano de 2012. Os autores eles chamaram a atenção para esses números, pois se tem mostrado um aumento crescente do uso de etilismo entre as mulheres, que algumas décadas atrás era observado apenas no público masculino. Um outro resultado mencionado pelos autores foi com relação a um estudo feito na Universidade do Sul Fluminense, no curso de medicina, que utilizou o mesmo instrumento de coleta, o audit, que é utilizado neste artigo. De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, o hábito de beber no decorrer do curso tem aumentado em ambos os sexos.
E, além disso, a prática de beber pesado ainda é superior nos homens, quando comparado às mulheres. Pode passar. Os autores, eles mencionam no artigo a relação do comportamento saudável. De acordo com eles, diversos estudos, tanto nacional como internacional, mostram que quem tem um comportamento saudável tem uma maior longevidade. Ou seja, tem uma redução na vulnerabilidade ao adoecer e também da morbimodade geral. Além disso, tem uma diminuição nos impactos financeiros sobre o sistema de saúde. Um outro ponto destacado pelos autores é com relação a... foi também realizado, os autores também nos trazem um estudo realizado na Colômbia, em que ele mostra que a relação entre homens e mulheres com o consumo de bebidas alcoólicas é de 8 homens para 3 mulheres. Já um outro estudo realizado no Brasil, que os autores também citam, mostra um aumento de consumo de bebidas alcoólicas por parte das mulheres. Pode passar. Com relação aos riscos que são ditos na escala Audit, os autores, eles referem-se a 2 estudos. Eles mostram, primeiro, que no Brasil e em outros países, os resultados eles foram semelhantes. O consumo de álcool ele foi considerado em alto risco, ou seja, no risco 3 e 4 da escala Audit. Quando ele compara esses resultados com os resultados que ele achou na sua pesquisa, ele observa que nenhum dos participantes apresentou um padrão de consumo associado ao nível 4, ou seja, há uma discrepância entre os resultados que ele encontrou e os resultados que outros estudos apresentam. Pode passar. Os autores, eles são consensuais que as universidades precisam avaliar esses problemas de bebida e distúrbios que podem ser provocados pelo uso de álcool entre os estudantes. Eles citam que são necessárias medidas para definir e implementar estratégias de prevenção para reduzir o risco decorrente dessas práticas. Um outro ponto destacado é com relação ao uso problemático do álcool entre os estudantes de medicina e sua atuação profissional. Os autores, eles falam que os estudantes de medicina, apesar de saber dos riscos que o uso de álcool pode trazer para a sua saúde, eles ainda fazem o uso. E isso pode até mesmo interferir na sua habilidade em fazer um diagnóstico precoce, por exemplo, ou fazer um encaminhamento e o tratamento dos seus pacientes. Eles também falam que existe uma preocupação com relação que o médico deveria servir de exemplo. Então, eles avaliam que talvez o fato do médico fazer o consumo de bebidas alcoólicas pode tornar o tratamento do seu paciente com uma baixa adesão, já que o paciente vê o médico como um espelho. Com relação à consequência do uso de álcool, os autores afirmam que tem consequências tanto pessoais como para a sociedade, que levam impactos negativos para todos dessa forma, tanto a família como os amigos, como a sociedade em geral. De forma direta ou indireta, o uso de álcool ele potencializa os custos em hospitalização e outros dispositivos do sistema de saúde, também do sistema judiciário e previdenciário, além da perda de produtividade no trabalho, desemprego e entre outros. E, por fim, os autores eles indicam que a faixa etária mais jovem são as principais afetadas em relação às mortes associadas ao uso de álcool. Pode passar. Com esse estudo, os autores concluíram que a maioria dos seus participantes fizeram uso de álcool esporadicamente, ou seja, são considerados de risco 1 na escala Audit. Um terço deles se declarou abstêmico, e o consumo de bebidas alcoólicas ocorre de forma pontual, com frequência média de 2 a 4 vezes por semana, principalmente em encontros entre amigos e festas.
Além disso, os autores eles indicam que precisa se investir em ações e orientações preventivas sobre o risco de bebidas alcoólicas e os malefícios que elas podem trazer para o exercício desses futuros profissionais. Pode passar. Os autores também destacam que essa pesquisa ela teve algumas limitações. A primeira delas se refere à ausência de alguns estudantes de outros períodos letivos durante a coleta de dados. Essa ausência deles pode ter subestimado a prevalência daqueles que fazem o consumo de álcool nas categorias de risco 6 e 4. Um outro ponto também destacado com relação à limitação da pesquisa foi com relação à variável religião, que não foi inclusa no formulário sociodemográfico, e que durante a pesquisa eles viram que era uma variável que poderia ter uma certa influência. E, por fim, os autores eles sugerem que outros estudos sejam realizados com metodologias quantitativas em que sejam avaliados os índices de consumo de álcool e sua associação com outras drogas entre os acadêmicos dos diversos cursos de ensino superior, para poder, assim, ampliar o conhecimento sobre os padrões do uso dessas drogas entre os estudantes. Pode passar. Essas aqui foram as referências utilizadas pelos autores. Pode passar. Pode passar. Obrigada.